Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para todos vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo a arma de vigilância. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 17. Diz assim: orai sem cessar. Hoje é 2 de outubro de 2024. Poderoso Santo Deus, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que aqui estou em oração. Quero te agradecer por esse momento, te apresento todos que estão me ouvindo, resolve as causas de cada um. A minha família te apresento, a mim, essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para a palavra do dia, dizendo a arma de vigilância. E quero falar sobre arma. Na verdade, uma das armas que o cristão tem à sua disposição. E essa arma eu a chamo de arma de vigilância. E vocês vão entender por quê. Mas o que é uma arma? O conceito que se tem sobre arma é que a arma é um instrumento, um mecanismo, um aparelho ou uma substância que é preparado ou adaptado para aumentar a capacidade de uma pessoa atacar ou se defender de um ser humano. E aí, quando a gente lê sobre a questão de armamentos e armas, propriamente dito, a gente encontra uma arma própria, que é aquela que é criada para a lesão, ou seja, tem como potencial ofensivo a sua própria natureza. A arma imprópria, né? Aquela que a gente entende que é empregada para ataque ou defesa, mas que não foi criada para esse objetivo. Um exemplo clássico é uma faca de cozinha. É uma arma imprópria, mas não deixa de ser uma arma para alguns, né? Aí existe a arma branca, né? Que é um artefato cortante ou perfuro cortante, né? Que é faca também, punhal, essas coisas. Arma de fogo, arma de airsoft, enfim. Esse é o conceito humano material que se tem de arma. Mas eu não quero falar dessa arma ou dessas armas que existem, que os homens criaram, fizeram, construíram, fabricaram para se destruírem, né? Eles próprios se destruírem. Eu quero falar de uma arma que ela é muito mais poderosa do que qualquer uma arma que você conheça, essas armas bélicas existentes. Quero falar da arma espiritual. Aliás, são muitas as armas. Paulo fala aqui, sabe ver? Mas antes de falar sobre as armas espirituais, eu identifiquei arma na Bíblia. Logo no início do livro de Gênesis, no capítulo 27, veja qual era a função ou a utilidade de uma arma naqueles dias, naquele tempo. Versículo 1, vou ler até o 4 de Gênesis 27. Aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe, Esaú a gente sabe que é irmão de Jacó, né? Meu filho, e ele disse, eis-me aqui. E ele disse, eis que agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, presta atenção que eu vou falar agora. Toma as tuas armas, olha, então, Esaú
ele tinha armas, não era nenhuma só, mas veja a utilidade delas. A tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. Então a arma que a gente encontra aqui, se formos analisar, no sentido de, sei lá, do começo ou dos primórdios da humanidade, era um instrumento construído com outra finalidade, não de tirar a vida de outro ser humano, que a gente vê hoje. Aqui era exclusivamente para caçar. Aí ele pede, né, faz um guisado saboroso, como eu gosto, isso é o pai dele falando, traz-me para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. Então, gente, eu quis deixar aqui bem claro, que eu encontrei na Bíblia, essa menção de arma desde os primórdios. Mas, como eu disse, aqui eu falei da arma material, né, que Esaú tinha, física, queria usar fisicamente. Mas hoje eu quero falar da arma de vigilância como arma espiritual. E Paulo fala que temos muitas armas à nossa disposição. Eu escolhi apenas uma. Ele diz aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, 5 e 6, assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Ou seja, não é revólver, não é faca, não é espada, não é arco, não é flecha. Mas ele diz, são poderosas em Deus. Então nossas armas são muito mais poderosas do que essas armas aí, fabricadas pelo homem. Aí ele diz, para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. E estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Aqui tem um mistério, tá? Nesse versículo 6. Então, nós temos como cristãos várias armas à nossa disposição. Entenda o que eu quero falar aqui sobre arma ou armas, no plural, como eu acabei de ler aqui, quando Paulo fala. Armas, não no conceito, como já expliquei claramente aqui, meramente humano. Essas armas que hoje funcionam para destruir vidas. Então foi as armas que Esaú usou, que foi para fazer o bem para o seu pai. Caçar. Naquela época, a caça era muito predominante. Então, gente, existe aqui, nesta mensagem, nesse texto base que eu escolhi, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele diz assim, ó, foi só o versículo 17 do capítulo 5. Orai sem cessar. Você sabe o que é fazer uma coisa sem cessar? É aquela coisa que você faz continuamente, que nada vai interromper aquela ação que você está ali fazendo sem cessar, sem parar. E nós devemos orar sem cessar. Porque a oração, agora falo dessa arma, é uma das armas, e ela, para mim, é a arma de vigilância, por isso que dei esse tema. Por quê? Quando Paulo fala assim, orai sem cessar, significa que se eu estiver orando, eu estarei vigiando quanto às astutas ciladas do diabo, quanto às afrontas e desejos carnais que venham sobre mim. Se eu estiver orando, estarei também vigiando, ou seja, usando a minha arma de vigilância contra o mundo e seu sistema. Então é isso que eu quero dizer. Aliás, Paulo fala lá em Efésios, capítulo de número 6, versículo 18, ele diz uma coisa interessante sobre essa oração que deve ser contínua, orar sem cessar. Ele diz, orando, eu estou lendo agora Efésios, capítulo 6, versículo 18, Paulo diz, orando em todo o tempo. Veja que coisa interessante. Aos Tessalonicenses, aos irmãos em Tessalônica, lá na Grécia, ele diz, orai sem cessar. Aqui, aos irmãos em Éfeso, ele diz, orando em todo o tempo. Em outras palavras, ore sem cessar.
Aí ele diz, com toda oração e súplica, agora preste atenção, no Espírito. É claro que aqui está escrito a palavra Espírito com E maiúsculo. Mas se eu estou ligado com o Espírito Santo de Deus, o meu Espírito, eu vou orar em Espírito. E também aliado com o Espírito Santo, que é o meu, aquele que intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Aí ele segue no texto. E vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, orar sem cessar é orar todo o tempo. É orar em espírito. Às vezes eu estou no meu trabalho, às vezes eu estou na escola, estou falando eu, você, qualquer um de nós, estamos na rua. Né? Sérgio Jessé, como é que eu vou orar? Mas você até no ponto de ônibus. As pessoas não estão percebendo, você está rodeado de pessoas, mas você está orando em espírito. Tanto em espírito, no seu próprio espírito, na sua vida espiritual, interligada com o Espírito Santo, quando Paulo fala aqui que a gente deve orar com toda a oração e súplica no espírito. E ainda mais, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica. Tem que perseverar. Além de orar sem cessar, ele diz, orar todo o tempo, devemos nos perseverar nisso, ou seja, não devemos desistir. Então, sabe por quê, gente? Eu quero concluir agora. Eu perco muitas batalhas nessa guerra, que é a vida, sobretudo espiritual, porque não faço uso corretamente dessa arma. O que adianta alguém ter à sua disposição o armamento que pode ser útil para a sua defesa ou ataque, mas se ele não sabe usar, não foi treinado para aquilo. Ou foi treinado, deixou de praticar. Na hora da necessidade vai falhar. Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que Deus sempre esteja conosco, nos orientando e que possamos estar sempre com essa arma de vigilância chamada oração, o tempo todo, orando sem cessar, e possamos estar com essa arma à disposição de cada um de nós. Desculpa aí o barulho, o gato inventou, um gato, gente, que não sabe, inventou de subir aqui bem juntinho, na pequena bancada que eu tenho aqui para fazer essa publicação, e certamente deve ter saído no microfone. Como eu não faço edição aqui, a palavra é direta, vai sair esse barulho que vocês ouviram agora há pouco. Foi o gato que começou a mexer aqui na mesa e caiu, escorregou. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.